Meus irmãos, hoje eu gostaria muito de compartilhar com vocês a respeito do Salmo 46. A gente vai trabalhar o Salmo 46. E tem tudo a ver com aquilo que a gente já cantou hoje. Já falamos que Deus é grande, que Ele é eterno, sobre toda a terra, sobre o céu. E eu quero falar que Jesus é a nossa esperança. E Ele só é a nossa esperança justamente porque Ele é grande. Justamente porque Ele é o dono da terra e dono do céu. Sentados como estamos mesmo, nós vamos fazer a leitura do Salmo 46, versículo 1 até o 12. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde de manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o ar e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela rica oportunidade de poder subir à tua casa e te cultuar. Senhor, te agradecemos também pela oportunidade de poder falar da tua palavra, falar sobre a verdade das Escrituras Sagradas, falar como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, da tua grandeza, da tua fidelidade, falar que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que se não fosse o fato de nós estarmos totalmente ligados, arraigados no Senhor, não estaríamos aqui em pé, não teríamos hoje subido à tua casa para te bendizer, te honrar. Senhor, abençoa todo este momento, ilumina as nossas mentes e corações, para que possamos absorver a tua palavra e, ouvindo, praticá-la do modo que te agrada. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante a nossa vida aqui na Terra, nós passamos por momentos de imensa alegria, intensa alegria, mas também de profunda tristeza. E por vezes essa dor que assola o nosso coração, essa tristeza que toma conta da nossa alma, ela é tão forte, tão profunda, que a gente perde o foco de quem Deus é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Certas adversidades, certos fatos que ocorrem, que são normais da nossa vida, que todos nós sabemos que vamos passar pela própria palavra de Deus, são tão doloridos à alma humana que a gente chega a pensar que Deus não está olhando para a gente, que Deus se esqueceu de nós e está deixando que a gente sofra tanto assim. Falar de sofrimento na hora que está tudo bem parece até uma utopia, parece que ele nunca vai chegar, parece que nunca vai bater na nossa porta. Mas tem um momento que ele bate sim a nossa porta. A gente se alegra, está tudo caminhando bem em casa, trabalho 100%, mas nós temos aflições durante a nossa vida inteira. E às vezes a gente, porque está tão bem, se esquece de orar a Deus, se esquece de ler a sua palavra, se esquece de pedir a orientação dele para a nossa vida. E aí a gente começa a viver de uma forma meio que como se a gente controlasse o futuro. E as coisas que estão ao nosso redor são eternas. Parece que nada vai se acabar. Aí é quando o sofrimento bate a nossa porta de uma forma avassaladora. E a gente fica simplesmente sem chão. E aí a gente fica muito mais sem chão
se a nossa base, se o nosso alicerce não for Jesus Cristo. Se nós não tivermos de fato presos à videira verdadeira, nós nada podemos fazer. Se não estivermos alicerçados em Cristo, a nossa vida vai junto com todas as coisas que o sofrimento leva. Quando a gente perde um trabalho, quando a gente tem um abalo financeiro, quando a gente perde um ente querido, o coração ele fica apertado. A dor é muito forte. A gente se lembra quase que todos os momentos de coisas boas que a gente passou, de planos que a gente tinha, que não vão existir mais. O sofrimento, ele é permitido por Deus. A gente vai passar por ele inúmeras vezes durante a nossa existência. Não é só uma vez que a gente vai ter que mudar de emprego, não é só uma vez que a gente vai ter que mudar de casa, não é só uma vez que a gente vai perder um familiar, não é só uma vez que a gente vai se encontrar no nosso quarto, chorando e dizendo: Senhor, eu não suporto mais. Mas, se nós temos essa característica de, mesmo em meio ao sofrimento, olhar para Deus, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé e dizer: Senhor, me ajuda porque eu não aguento mais, isso é sinal de que nós temos fé nele. Isso é sinal de que pelo menos alguma coisa o sofrimento não levou e não pode levar. O sofrimento não pode levar de nós a certeza de que Jesus Cristo é a nossa esperança. O dinheiro se vai, os bens se vão, a nossa casa são só 4 paredes formadas de tijolo e cimento, mas a nossa fé em Jesus Cristo é a certeza da nossa salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o livro de Joel. Mas quem invoca se não crê? Nós invocamos porque cremos, nós invocamos porque Ele colocou fé no nosso coração. Nós temos a certeza de que Ele é a nossa esperança, apesar de todos os sofrimentos. Os sofrimentos não tiram de Deus a sua soberania, a sua bondade, o seu amor, pelo contrário. É justamente nessa fase de sofrimento que a gente mais experimenta o consolo, o amor, a proteção de Deus. O cuidado que Ele tem de colocar a nossa vida na palma da sua mão e guiar da forma que Ele acha melhor. E que a gente sabe que a vontade dEle é a melhor. De fato, quando a gente olha para o Salmo 46, a gente enxerga isso. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E o versículo 1 diz: Ele é um socorro bem presente nas tribulações, ou na hora da angústia, em algumas traduções. Se nós estamos angustiados, se nós estamos passando por tribulações, se nós estamos enfrentando enfermidades, se nós estamos enfrentando até mesmo casos de morte, e se nós estamos enfrentando até mesmo dúvidas quanto à nossa própria salvação, Ele é a nossa esperança. Ele é o único que pode dar certeza de algo das nossas vidas. Ele é quem nos conhece por dentro e por fora, porque Ele nos criou. Só podemos ter esperança nele. Nenhuma força em nós. É por isso que do versículo 1 ao versículo 6 a gente vai enxergar que Jesus é a nossa esperança em meio às adversidades cotidianas, coisas que passam do mais simples ao mais complexo. Às vezes a gente pensa que o problema é tão imenso que nem Jesus. E aí algumas pessoas falam assim: rapaz, está acontecendo determinada coisa que até Deus duvida, mas Deus não duvida de nada, porque Deus tudo sabe. Deus tem o conhecimento de todas as coisas, e Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe aquilo que vai produzir alegria, e Ele sabe aquilo que vai produzir imensa tristeza na gente. Ele sabe aquilo que vai fazer com que a gente seja impulsionado aí à frente na sua obra, e aquilo que vai fazer com que a gente pare, para que a gente fique estagnado e diga: Senhor, para onde eu vou agora? Ele é quem tem o curso da nossa história. Ele é quem escreve a nossa história.
Ele é quem sabe todas as coisas a respeito da gente. Então, nas nossas tribulações, o nosso coração se perturba. E por instantes a gente realmente perde a visão das coisas grandiosas que Deus tem feito. A gente esquece que Deus já nos livrou de muitas e muitas provações. A gente se esquece que Deus já nos deu vitória em muitas situações que a gente mesmo disse, acabou. Não tem mais saída, mas Deus mostrou a saída. Deus foi a saída muitas vezes. Deus nunca nos deixou desamparados. E mesmo assim o nosso coração ainda se turba e aí vacila e diz, eu acho que agora é o fim da linha. Mas não existe fim da linha quando a gente tem Cristo do lado. E é interessante que nas adversidades cotidianas a gente pode ilustrar com inúmeros casos. Mas 2 casos bem simples que a gente pode dizer que Jesus é a solução para esse caso e que não há desculpa para o ser humano agir diferente, a não ser se lançar os pés dele. Quando, por exemplo, nós estamos num relacionamento conjugal e nesse meio que nós vivemos, tudo acontece. A gente está cercado não somente de tentações, mas a gente está cercado por pessoas que realmente têm índole ruim e que querem ver a nossa derrota. É impressionante como hoje tudo que gira em torno das relações que nós temos com as outras pessoas tem que ser levado para o lado ruim, tem que ser encarado de uma forma prejudicial e pessimista. A gente hoje não consegue mais confiar no amigo. A gente hoje, dentro de casa, muitas vezes tem problemas com os próprios familiares, porque um quer de um jeito, outro quer do outro, e aí os gênios não se batem, as ideias não colaboram um com o outro, e aí a paz não reina. Às vezes o marido não fala com a mulher não fala mais com o marido, simplesmente por uma discussão, e não se tem humildade suficiente para chegar e dizer, eu errei, me perdoe, vamos voltar, zerar a questão para que haja novamente a mesma relação com Deus. E não pense que a gente vai ter fora da palavra do Senhor, fora da orientação de Deus, algum incentivo para que a paz volte, para que a confiança volte. Não temos. E aí vai aparecer alguém que só parece, mas não é compreensivo, paciente, amoroso, e a pessoa vai dizer, em casa não tem isso, em casa não é assim, aqui está sendo, mas lá está faltando, então eu vou buscar lá fora o que lá em casa não tem. E às vezes a pessoa diz, mas eu não tive outra escolha, eu não tive alternativas, eu só podia agir desse jeito. Ela ou ele não me deixou nenhum espaço para tomar outra atitude a não ser essa. Mas aquele que tem Jesus sempre tem outra alternativa, sempre tem outra atitude, sempre tem outra conduta em meio a esse tipo de adversidade. Não existe sem saída com Cristo, porque Ele é a saída. Ele é a porta que conduz à salvação. Então, se eu estou nele, eu não vou ter condutas que são diferentes daquilo que Ele preceitou na sua palavra. Amém. Daquilo que Ele diz que eu devo fazer todos os dias para agradá-lo. Minha vida não pode ser outra, a não ser uma existência feita para a glória de Deus. Tudo aquilo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Das mínimas coisas, da hora que eu acordo pensando em alguma coisa que eu vou fazer no dia, até o final da minha vida, até a minha morte, é glorificar Deus. Em outra situação, a gente pode ter uma pessoa que diz, eu estou muito endividado, eu perdi o controle das rédeas da minha vida e eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho uma solução, eu não posso deixar meus familiares dessa forma, mas se eu morrer, a dívida morre junto. Eu vou tirar minha vida. E tem muitas pessoas que dizem, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele não tinha outra saída, ele não via solução. Não dava, o volume era muito grande. Ele podia trabalhar 50 anos e não ia conseguir pagar. Mesmo que se fizesse uma campanha na igreja, não dava. Mesmo que se buscasse outros recursos, não dava. Com Jesus, dá. Eu não estou dizendo que Jesus vai pagar a nossa dívida.
fruto da nossa imprudência em relação às nossas finanças. Mas Ele já pagou a nossa dívida na cruz. Então qualquer outra dívida é mínima em relação a isso. E nenhum preço no mundo pode pagar o que Ele fez por nós. Então com Jesus há outra alternativa. Vai ser difícil? Vai. Vai aparecer dinheiro do nada? Não. Mas Jesus sempre nos dá outra alternativa que não seja tirar a nossa vida. São adversidades cotidianas. Muitas vezes a gente está ali por um fio, mas Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando a gente estiver nessa situação, corre para o abrigo que é Jesus. Aleluia. E o texto diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Em outras palavras, pode estar caindo do céu. Com Cristo, eu estou de pé. Eu não vou ser abalado. As minhas pernas podem vacilar, a minha cabeça pode vacilar, mas a minha fé não pode ser abalada. Porque tendo fé, eu tenho a Cristo. Tendo a Cristo, eu tenho tudo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio. Em meio a todas as adversidades, em meio a todos os nossos problemas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dele. Jamais será abalado. Na nossa vida, por mais confusa que esteja, Deus está nela. Por mais difícil que seja a situação, por mais sofrimento que nos tenha causado a vida, Deus está no controle. Ele nunca perderá o controle, por mais que nós percamos o controle da nossa vida. Deus ajudará desde de manhã. Deus nos ajuda da hora que nós acordamos, da hora que nós vamos dormir, todos os dias, não deixando nos faltar absolutamente nada. Nada. Deus não nos deixa só nem um minuto. A gente aqui de vez em quando quer ficar um pouquinho longe de Deus. E aí para de buscar a palavra, para de orar, para de viver da maneira que Ele quer. Mesmo assim, Ele está ali do lado, olhando a minha e a sua vida, guardando a nossa existência, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, para que nada de mal aconteça. E o versículo 6 diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Não há nada que fique de pé com a voz do Senhor. Não há mal que permaneça quando a voz do Senhor se faz ouvir. Não há sofrimento que não seja dissolvido quando a voz de Deus entra no nosso coração dizendo: filho amado, confia em mim, acalma o teu coração, aquieta-te, saiba que eu sou o teu Deus. Aleluia. Jesus também é a nossa esperança em meio às enfermidades. Vamos abrir nossa Bíblia no texto de João, capítulo 4, versículos 43 até os 54, e ver um grande exemplo de como Jesus pode ser a nossa esperança em meio às enfermidades. Nós vamos ver que existe um momento em que Deus vai, pela sua soberana vontade, nos curar dessas enfermidades. Em outros momentos, não. Nem por isso Ele vai ser injusto, e a gente vai ver isso na própria Bíblia. Diz assim o texto: Jesus volta a Galiléia. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Veja que Ele está voltando a locais onde Ele já tinha feito milagres, maravilhas. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum.
E é interessante que Cafarnaum é uma cidade onde ele curou paralíticos, curou cego. Então ali, mais uma vez, ele ia mostrar o seu poder, dizendo, em meio às enfermidades, eu sou Deus, eu sou a vossa esperança. E aí ele diz no 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava morto. Ele não tinha o que fazer. Se o filho estava morto, ele não ia buscar tratamento para o filho. Não existia tempo para isso. Se o filho dele estava morto, não adiantava juntar a família para ficar em volta do menino. Porque ninguém poderia fazer nada, a não ser ficar ali velando o menino doente. Muitas vezes a gente está numa situação de que se vê realmente sem saída. O que a gente vai fazer agora? E aí Jesus aparece como sendo a única esperança desse homem. Ele, ouvindo falar que Jesus tinha saído de uma cidade para outra, ele vai até o encontro de Jesus, para que Jesus desça e cure o seu filho. Veja que aqui não está dizendo que esse homem era crente, não está dizendo que esse homem era maior da sinagoga, não está dizendo que esse homem ocupava o cargo na igreja, mas estava dizendo que esse homem estava procurando Jesus para curar o seu filho. Na hora do aperto, até quem não crê, crê. Na hora do aperto, até quem não é salvo, vai olhar e dizer assim, rapaz, esse Jesus faz mesmo. E faz para mim, faz para você e faz para quem está lá fora também. Todos são criaturas de Jesus. Todos são alvos das suas bênçãos. Agora, nem todos reconhecem isso. Nem todos reconhecem o seu nome como sendo nome santo, como unigênito filho do Pai. Essa é a diferença. Mas esse homem se aproxima de Jesus e Jesus diz para ele, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aí entra a questão da onisciência de Jesus. Jesus tudo sabe. Ele sabia que se não curasse aquele menino, o pai dele não ia crer no seu nome. Ele já tinha feito, o próprio texto diz, ele já tinha feito sinais em Caná da Galiléia, ele já tinha feito sinais em Jerusalém, na sua própria terra, mas um profeta não tem honra na sua própria terra, então ele vai até Cafarnaum para curar esse menino e mostrar para esse oficial do rei, um homem tão importante, mas que estava tão impotente, que ele era poder na vida dele também, que ele era esperança para a vida dele, para a vida do filho que estava no fio. E aí no versículo 49, rogou-lhe o oficial, rogou-lhe, ele não determinou, ele não exigiu, ele chegou e disse, Senhor, por favor, ele rogou, ele implorou, e ele diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. Só Jesus é a salvação. Só. Não adianta. Você pode botar a mão em cima, orar do jeito que quiser, determinando, decretando, mas se não for Jesus com a sua vontade soberana, não acontece. Porque a minha palavra não tem poder, mas a palavra de Jesus de longe cura. E é isso que a gente vai ver aqui, o versículo 50 diz, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Jesus não precisou ir até a cama do menino, não precisou da pirotecnia que muitas vezes nós temos, da divulgação que nós temos de tantas curas e milagres. Ele, numa palavra, curou a vida desse menino, restaurou a saúde desse menino. E interessante que, o que vai dizer o versículo 50, o homem creu, o homem não duvidou, ele estava diante do Rei dos Reis, ele estava diante do Filho unigênito do Pai, aquele que tem todo o poder e que a autoridade foi dada no céu e na terra. Aleluia. Por isso que ele diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. A confirmação está aí. As pessoas vêm testemunhar daquilo que Deus tinha feito somente com a palavra. Aleluia. E aí ele indagou aos seus servos a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Não existe contradição na obra do Senhor.
Quando ele falou, imediatamente o menino viveu. E o pai reconheceu que a hora que os seus servos falaram foi a mesma hora que Jesus tinha dito: teu filho vive, pode ir mais. E aí não somente ele creu, mas toda a sua casa creu. Através dessa questão do filho dele estar à beira da morte, e Jesus pronunciar a ele essa palavra de vida, ele creu e toda a sua casa creu. E se cumpriu o que Jesus havia dito antes para ele: eu sei que se você não vê sinais e prodígios, de modo algum crereis. Mas ele viu, ele creu, e toda a sua casa foi salva, porque há poder na palavra do Senhor. A nossa esperança deve estar firmada na palavra do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus é a nossa esperança em meio à morte. Salmo 116, versículo 15. Vamos abrir esse texto. Você vai ver que existem coisas bastante interessantes nesse salmo, a começar do título dele: Salmo de Ação de Graças. Talvez você se questione após o versículo que eu vou ler, mas nós vamos entender perfeitamente que Jesus é representado nesse salmo. Salmo 116, versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, como eu falei, esse versículo está dentro de um salmo de ação de graças, e para muitos é estranho agradecer a Deus a morte de alguém. Normalmente a gente não vai agradecer a Deus quando alguém morre. Talvez seja a última coisa, ou nem passe pela nossa cabeça. Às vezes a gente questiona e diz: por quê? Por que na minha família? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? Por que o meu vizinho? Por que agora? Por que tem que ser desse jeito? Nossa cabeça fica divagando em vários pensamentos, mas nenhum deles encontra o caminho certo de entender que Deus é quem determina os nossos dias. Nossos dias estão todos contados. No dia certo, Ele nos chamou para si. Não adianta querer, por meio de tratamentos, esticar um pouquinho o curso da sua vida. No dia certo, nós vamos. É uma grande certeza que nós temos. Mas, melhor certeza ainda é quando a gente lê um texto desse e vê que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Aquele que vive tendo a sua esperança depositada no Senhor, é dito por Ele que é um santo. Santo como Ele é santo. Aquele que vive de modo parecido com o Senhor, tentando fazer aquilo que o Senhor faria em seu lugar, tentando se colocar dessa forma, olhando para o seu irmão com o amor que Cristo olharia, trabalhando na sua profissão do modo que Cristo faria para honrar o seu próprio nome, vivendo nas ruas, falando com as pessoas com a simpatia, com a admiração, com o respeito de todos, assim como Cristo andou, sendo respeitado e admirado por todos. Este, quando morrer, sua morte será preciosa aos olhos do Senhor. E a grande certeza que nós teremos e que os outros terão a respeito de nós é que, se nós vivemos como santos, a vida eterna nos espera. Essa foi a grande esperança que Deus nos deu. Nós vamos sofrer e muito com todas as perdas que tivemos, mas nós devemos agradecer ao Senhor quando os nossos partirem nele, porque a certeza que nós temos é que uma vida muito melhor e eterna ao lado do Senhor eles terão.
Por isso é importante que a gente viva colocando a nossa esperança nele, tendo ele como nosso sustentador, tendo ele como nosso governador, para que nós também tenhamos essa vida eterna com ele. Não cabe falar se nós vamos encontrar as pessoas lá, se nós vamos reconhecer, não cabe. O que cabe é saber que Deus está nos preparando morada. Isso gera esperança no nosso coração. Se por um lado a morte traz um sofrimento muitas vezes agudo por demais, a vida eterna traz uma consolação muito maior. Colocar uma pessoa dentro de um caixão, ir até o cemitério, talvez seja a coisa mais dolorosa que a gente vai passar em toda a nossa existência. Não faz muitos dias, 11, estávamos fazendo isso na nossa família, com a minha avó. Mas 3 dias antes eu tive a oportunidade de poder falar que o mesmo Deus que poderia e a levou é o Deus que continua nos sustentando. Nós estamos em pé porque Ele sustenta. Nós estamos falando do amor dele porque nós sentimos esse amor. Nós não continuamos porque somos fortes. Nós continuamos porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança da vida eterna. Ele é a nossa esperança da cura das enfermidades. Ele é a nossa esperança das menores coisas serem solucionadas. Ele é a esperança para cada segundo da nossa vida. E quando essa vida passar, Ele continua sendo a nossa esperança. Amém, Jesus. De viver uma eternidade muito diferente daquilo que a gente tem vivido. Sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Mas Ele continuará sendo nosso refúgio e fortaleza. E o socorro que era bem presente na hora da tribulação e das angústias será o nosso anfitrião dos céus. E será o refúgio e fortaleza que nos dá contentamento suficiente para que a gente não mais pense naquilo que passou, mas tenha uma nova vida, um novo corpo, um novo nome dado por Ele para desfrutar dos seus benefícios eternamente. Meus irmãos, que nós possamos, como o versículo 11 do capítulo 46 diz, sabemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Que nós possamos também nos aquietar e sabermos que Ele é Deus. Que quando o sofrimento nos assolar, pensemos apenas, eu tenho um Deus maior do que esse sofrimento. Que quando a tristeza invadir o nosso coração e a lágrima rolar, a gente pense, Deus enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Essa é uma grande promessa que Ele nos fez. Que quando o nosso coração não conseguir encontrar paz e os nossos braços não tiverem mais forças, nós possamos nos refugiar nos braços do Senhor e encontrar nele a esperança que nos falta, a força que nos falta, o amor que nos falta, o poder que nós não temos para suportar todas as adversidades, as enfermidades, as mortes, sofrimento, enfim. Seguir adiante, porque Ele é quem nos sustentará. Tenhamos essa certeza de que o mesmo Deus de Jacó é o Deus que está presente nas nossas vidas. Ele não mudou, não mudará, a sua palavra não passará, e essa palavra tem todo o poder. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Nesta noite, em nome de Jesus. Amém.